Bem, pessoal, agora nós partiremos para o segundo momento da nossa primeira aula, que será a parte 2. Então, trata de quê? Do procedimento comum ordinário. Como dito anteriormente, o procedimento comum ordinário é o procedimento mais completo dos ritos processuais, porque nós temos o sumário e o sumaríssimo, mas o comum ordinário, ele se rebrusca de tudo que há dentro de um processo. Enfim, o processo comum ordinário, ele tem em si a sua fase postulatória, que é a parte inicial, é quando nós damos entrada na ação judicial, até a resposta do réu. A fase de saneamento, que vem após a resposta do réu, fazem que o juiz examine as regularidades, determine diligências ou suprime eventuais nulidades ou irregularidades. Porque as nulidades levam à extinção do processo. A irregularidade, que são vícios parciais, eles podem ser em si corrigidos, certo? São anuláveis, como ditos. A fase conciliatória é o momento em que as partes elas têm para, enfim, resolverem amigavelmente aquela demanda processual. Na fase instrutória, as partes elas vão levar a juízo todos os seus meios de provas para comprovar tanto o seu direito ao ferido como o que não foi ao ferido, ou seja, o autor, através das provas, demonstra a lesão do seu direito e o réu que não fez aquilo ali. E, enfim, encerra com a fase decisória, onde o juiz dá a sentença. A petição inicial, como dito anteriormente, ela deve preencher os critérios descritos no artigo 282 do CPC. Ela é uma peça feita exclusivamente pelo advogado, certo? E ela é redigida de maneira lógica e compreensiva, determinando todos os pontos descritos no artigo 282, desde o endereçamento, a qualificação das partes, os fatos, a representação legal do direito e o pedido. Acompanhe os documentos que comprovam o alegado que você está querendo reivindicar em juízo. E o indeferimento da petição inicial, ela cabe apelação ao tribunal. Indeferindo a inicial, eu tenho como recorrer. O autor pode modificar o pedido à causa de pedir antes da citação, que é entrar com uma petição de pedido de emenda inicial. Essa emenda da inicial ela só pode acontecer antes de citar a parte contrária, livremente ou após somente com o consentimento do réu. Então, antes da citação, a parte autora tem o livre-arbítrio de, então, emendar inicial. Depois da citação, somente com o consentimento do réu. Pode haver cumulação de pedidos e de réus, desde que versem sobre o mesmo fato social. O valor da causa é um ponto imprescindível, que ele vai logo abaixo, é o último tópico da inicial, é o valor da causa. Ele é imprescindível na inicial, ele é fixado de forma legal ou voluntária. Existem algumas ações judiciais em que a lei já fixa qual deve ser o parâmetro desta causa. Por exemplo, a ação de alimentos deve ser 12 vezes o valor da prestação, que é humano, a anuidade da prestação alimentícia é o valor da causa. Voluntária, o autor ele tem que fazer uma mensuração estimativa sobre esse valor, nos casos das ações de indenização. Então, eu tive um prejuízo de um objeto que eu comprei a R$500, quanto eu vou colocar de indenização? Isso se estima, isso depende de caso a caso. É avaliado o objeto jurídico, a circunstância que os fatos aconteceram, o valor econômico que dispõe os autores com o seu esforço para adquirir aquele objeto. Então, daí se faz uma estimativa lógica para se atribuir esse valor de causa. O réu pode impugnar o valor de causa no ato da apresentação da contestação, assim como ele pode impugnar a figura do juiz como impedido ou suspeito. No ato da contestação, ele também pode colocar a impugnação do valor da causa, certo? Que reflete isso na fixação de custas
o valor da causa. De acordo com o valor da causa, consequentemente, vão ser as despesas processuais, que são as custas, o tipo de procedimento, se é rito ordinário ou sumário, a competência da justiça, se pode ir para a justiça comum ou juizado especial, e os honorários do advogado, consequentemente, também flui desse valor da causa. A citação é o ato inicial do impulso processual. É um ato indispensável com a finalidade de que o réu passe a tomar conhecimento da ação e venha a defender-se, certo? Então, a citação ela pode ser direta ou pode ser pessoal ou pelos correios, pessoal indireto ou pelos correios. Então, a gente observa que nos juizados especiais, essas citações elas ocorrem pelos correios. Nas ações que versam sobre varas de família, ela é intimação pessoal, tem que ser do oficial de justiça diretamente ao réu. E outras citações, elas podem ser pessoal ou indireta, certo? Então, far-se-á em qualquer local e ocasião em que o réu ou executado for encontrado. Situações excepcionais são a quem tiver assistido o ato de culto religioso, aos noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento e os doentes enquanto grave estiver o seu estado de saúde. Então, essas circunstâncias, elas são excepcionais de se evitar essa citação. As espécies de citações, elas podem ser reais ou fictas. As reais são pelos correios, por meio eletrônico, que é o modelo hoje que está se aplicando de mais moderno, são as petições eletrônicas, por oficial de justiça, que é o procedimento indispensável nas ações civis de famílias, pelo escrivão, quando o réu comparecer voluntariamente ao cartório, e ficta por edital ou com hora certa. Então, se marcou e não cumpriu, também se considera essa citação válida, né? A citação por hora certa. Os requisitos para a construção dessa citação por hora certa, indispensáveis, é que o oficial de justiça tenha procurado o réu por 3 vezes, no seu domicílio ou residência, e que tenha fundado a suspeita de que ele esteja ocultando-se para não ser citado, esteja fugindo-se para não ser citado. A resposta do réu, ela é imprescindível num prazo de 15 dias, certo? Que é através da própria contestação, que está regulamentada pelo artigo 300 a 303 do Código de Processo Civil, e nesse momento, se pode apresentar alguma exceção ou mesmo a reconvenção ou reconhecimento do pedido. Então, na exceção, a gente requer o afastamento do juiz, seja por suspeição, impedimento ou incompetência relativa. A reconvenção é uma forma de pedido contraposto, visto em outros tipos de ações, como nos juizados especiais não cabe o nome reconvenção, que é uma petição autônoma, mas o pedido contraposto dentro da própria contestação, com a mesma finalidade, certo? De inverter a figura de autor e réu. E o reconhecimento do pedido é a admissão do réu aos fatos alegados. Então, ele reconhece. A ausência dessa defesa, dessa resposta, consequentemente, ela gera a revelia. E os atos processuais são todos aqueles praticados pelos sujeitos que compõem o processo. Aqui nós vemos a figura do juiz, das partes, e nós temos o escrivão ou os servidores do judiciário, são partes processuais que, de certa forma, eles agem dentro do processo, visando a criação, a modificação, a extinção de uma relação jurídica processual em todas as suas fases do processo judicial. Daí nós temos como classificação desses atos processuais, são os atos praticados pelas partes, à medida que eu ponho a ação judicial, que eu faço uma réplica, apresento os documentos, como do réu, quando ele apresenta a sua defesa junto aos seus documentos, os atos do juiz por meio de seus despachos, decisões interlocutórias da mesma sentença, e os atos do escrivão, quando ele cumpre as decisões interpostas pelo juiz de citação da parte contrária, certificam os atos.
Formas dos atos processuais. Eles não possuem forma definida, ou seja, não são solenes, salvo quando a lei especificar. Existem alguns que possuem requisitos para a formação desses atos, como os mandatos e as sentenças. A própria petição inicial. Devem preencher a finalidade essencial, ou seja, dizer para que aquele ato se faz cumprir. No caso da citação, dizer que é para ser citado, certo? No caso de um determinado mandado de pagamento de pensão alimentícia. Então, ele deve ter a sua finalidade bem descrita. São públicos, salvo os que exigem de interesse público e os que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores, porque são considerados processos que devem correr em segredo de justiça. Os atos das partes são praticados pelo autor, réu, terceiros juridicamente interessados e pelo Ministério Público de forma unilateral ou bilateral. Possuem efeito imediato e se classificam em atos postulatórios ou probatórios. Postulatórios são aqueles em que eu postulo, em que eu apresento. E probatórios são aqueles em que eu quero juntar para comprovar ou com os meios de prova deste processo. E os atos de disposição objetiva facilitar a resolução do conflito de interesse, seja pelo reconhecimento jurídico do pedido, pela renúncia e transação da existência processual. Então, um ato de disposição muito conhecido é exatamente e exemplificativo é a questão da formação de um acordo, termo de acordo. Os atos do juiz, eles se reportam nas sentenças, decisões interlocutórias e despacho. As sentenças, elas têm uma formação definitivas ou terminativas. A sentença, uma vez não agradando quaisquer das partes, porque ela pode agradar parcial ou total, cabe-se um recurso, que é o recurso de apelação. E após o trânsito em julgado dessa sentença, ocorrerá, enfim, a sua execução. As decisões interlocutórias, uma vez não atendendo o interesse da parte contrária desse processo, lhe caberá em si opor um agravo de instrumento. E do despachos, eles apenas intervêm o impulso processual. Não há recurso para eles. Os prazos processuais é imposto aos sujeitos do processo para dar cumprimento aos atos processuais. Os prazos próprios, eles acarretam a preclusão. Uma vez eles não sendo feitos naquela época, perdeu o direito de fazer, precluiu. Os prazos impróprios são impostos pelo juiz, sem acarretar qualquer problema ao descumprimento. Ele garante 5 ou 10 dias para você juntar determinado documento. Então, são atos impróprios que o juiz fixa, não são bem legais. Os pratos dilatórios, quando a gente requer a elasticidade de um prazo para cumprimento de uma decisão judicial. Então, isso são atos dilatórios, ofertados pelas partes e acatados pelo juiz para prorrogação deste. Os prazos peremptórios são inalterados pelo juiz e pelas partes, são aqueles que já vêm determinados. E a preclusão é exatamente o fenômeno de perda da parte da faculdade processual de praticar um ato. Eu tinha o prazo de 2 anos para me reclamar as minhas verbas alimentícias e assim eu não fiz. Elas estão atrasadas, então já estão há mais de 2 anos, eu deixei passar o meu direito, precluiu. Consequentemente, eles se classificam em temporal, lógico, e consumativo, certo? O temporal, que é a perda da faculdade de praticar o ato dentro daquele tempo, lógico, que é a perda da faculdade da prática de um ato anterior, incompatível com o ato posterior. E consumativa, que é a perda da faculdade de praticar o ato de maneira diversa, que é já praticado anteriormente. Então, restritivamente é quando você deixa de passar o tempo e não foi reivindicar por aquele seu direito. Então, passou o prazo, acabou. Isso é que é a preclusão. Gente, muito obrigado e voltaremos nas próximas aulas.